Olá, você que nos assiste. Eu sou Júlia Brandes e começa agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que assim, além de um portal, ele tem o compromisso de trazer aqui 2 vezes na semana pessoas ilustres para a gente falar um pouco da nossa cidade e região também, né? Ao meu lado, você já sabe, eu tô com ele, o Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que nos honra com a sua audiência. Então é um prazer, Júlia, mais uma vez estar nesse episódio ao seu lado e ao lado do nosso convidado especial, que hoje vai ser muito interessante falar sobre uma cidade também que eu gosto muito. Pronto, ele vem de Rui Barbosa, é o nosso querido Leonardo Santos. Pode dar um oizinho aí pra galera. Olá, Júlia. Olá, Wilson. Tudo bem com vocês? Prazer, satisfação imensa estar aqui participando desse momento tão importante, tão especial. Vai ser ótimo, eu tenho certeza. E vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre ele com aquela minha cola básica, tá? Mas depois a gente segue aqui com as nossas perguntas que estão ótimas. Vamos lá. Nosso querido Leonardo Santos, ele é natural da Vila do Orobó, ambientalista, amante das letras e das artes, defensor da livre manifestação de pensamento, poeta, servidor público, bacharel em direito, um ser humano ímpar, né? Ele é autor de um importante livro que ajuda a contar as histórias da região, que é chamado Vivências no Orobó, Memórias Poéticas. Leonardo define sua obra literária como latino-americano, na Chapada Diamantina. Recentemente, ele foi finalista de um prêmio chamado Servidor Cidadão, que é uma relevante honraria concedida pelo governo do estado, e hoje ele vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre esse prêmio e sobre a cidade de Rui Barbosa também. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, depois eu passo a bola para o Will e a gente vai levando esse bate-papo aqui bem bacana. Vamos lá. Você tem várias definições aqui de escritor, servidor público, tudo de bom. E possui um interessante projeto chamado Recanto da Chapada. Você pode contar um pouquinho pra gente. E é reconhecido em Rui Barbosa pelo amor pela cidade. Você gosta muito de lá e carrega isso com você. Conta pra gente, quem é você? Quem é o Leonardo Santos? Conta um pouquinho dessa sua trajetória pra nós. Bom, Júlia, falar de Leonardo Santos, eu acho que o primeiro predicativo que precisa ser esclarecido é exatamente o que você acentuou, que é um cidadão apaixonado por sua cidade, apaixonado pela minha terra natal, né? E, aliás, o projeto do Rancho Recanto da Chapada, ele surge exatamente devotado e dedicado a esse amor pela nossa história, pela cultura da cidade de Rui Barbosa, né? E nos dedicamos, né, há cerca de 10 anos atrás, surgiu a ideia embrionária de criar em um espaço de preservação ambiental, também um espaço de preservação de memória, da memória do nosso povo, da história do nosso povo, não só da cidade de Rui Barbosa, como também da população da mesorregião da Chapada Diamantina como um todo. E assim surge o embrião desse projeto no Rancho Recanto da Chapada, que se chama Museu das Artes e Ofícios do Orobó, né? Então eu costumo brincar de que é um projeto exatamente que busca revelar esse caminhar histórico evolutivo da nossa comunidade da Vila do Orobó, que tem uma história tão linda, tão brilhante, tão fabulosa, e é esse o motivo maior da minha dedicação, da minha determinação a esse projeto que se chama Rancho Recanto da Chapada. Maravilha. E assim, falando um pouquinho do prêmio Servidor Cidadão que você levou, que é um super prêmio, super relevância, enfim. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de ter levado esse prêmio. O que é esse prêmio? Bom, ter recebido o prêmio, a honraria do Servidor Cidadão 2022, tem um significado muito grande para nós enquanto ativista cultural, enquanto servidor público, enquanto apaixonado pela cultura da nossa região. Exatamente porque foi um prêmio que foi fruto de uma avaliação de mais de 100 de projetos espalhados por todo o estado da Bahia, né? Projetos que eu posso atestar para vocês, tendo visto e acompanhado a etapa final de avaliação, projetos brilhantes, projetos assim de um grau de contribuição para a comunidade e para a sociedade baiana muito mais do que significativo, né? Então, ter participado deste momento e ter conseguido, em meio a tantas iniciativas brilhantes, chegar ao posto de finalista, para nós já é algo muito grandioso e muito valoroso. Então, o servidor cidadão, ele significa exatamente para Leonardo o coroamento do reconhecimento da importância da valorização da nossa cultura, aliás, da importância da valorização das causas coletivas, né? E a cultura é uma dessas causas coletivas. E nesse ponto da cultura, você, além de servidor público,
e uma pessoa apaixonada por Rui Barbosa, você é escritor. Seu livro Vivências do Orobó, Memórias Poéticas, ele conta um pouco da história da cidade, aquele pedaço de terra ali, fala aos pés do Orobó, né? Isso. Exatamente. E assim, Léo, em nossas pesquisas, a gente percebe a gente constatou que Rui Barbosa tem um número de escritores expressivos, são 16 escritores, e isso reflete no ponto de vista cultural da cidade. Como você acha que, na verdade, pode se imprimir essa marca cultural de Rui Barbosa a nível estadual, crescer, fortalecer a cultura do município? Nesse sentido? Perfeito. Wilson, sua reflexão, ela, além de muito válida, ela é cabível porque eu costumo dizer que Rui Barbosa é um celeiro de produção artístico-cultural. Você cita os escritores que, de fato, para uma realidade de uma cidade de médio porte do interior do estado da Bahia, é algo extraordinário a presença significativa de um número muito grande de escritores, o que nos enche de orgulho e de honra, né? E, inclusive, o fato de ser um desses, estar nesse coletivo cultural de escritores é um motivo de alegria maior. Mas, para além dos escritores, Rui Barbosa é um celeiro de produção artístico-cultural porque possuímos lá vasta produção de artes plásticas, possuímos vasta produção de artesanato, nós temos grupos de teatro, nós temos grupos de samba de roda, nós temos os mais variados protagonismos culturais, o que acaba por criar um cenário muito favorável, né, para uma identidade cultural forte, marcante e que, inclusive, ganha forma e ganha fôlego a nível de cenário estadual, né, porque temos plenas possibilidades de nos valermos de todo esse arcabouço artístico-cultural, como, inclusive, uma forma de apresentar aos visitantes, aos turistas, àqueles que nos visitam a cidade de Rui Barbosa, todo esse arcabouço como um conjunto de bens e serviços culturais. Aliás, isso é importante que se diga, é algo muito valoroso para uma cidade, né? Então, Rui Barbosa, ela tem no seu DNA essa marca característica do elevado e maravilhoso índice de produção artístico-cultural, o que é muito louvável. E na literatura você destaca a Serra do Orobó e os outros escritores da cidade. Tem algum estilo, alguma característica predominante que você goste de destacar? Alguém que você tenha como um expoente também da literatura na cidade? Sim, os escritores de Rui Barbosa, eles são de um grau de versatilidade muito grande, então nós temos desde poetas queridos, a exemplo do Roberto Andrade, nós temos escritores no âmbito da ficção que não se descuram também da realidade local, a exemplo do Gilmar Adorno, né? Enfim, nós temos Célia Pellegrini, poderia citar outros nomes, mas apenas exemplificativamente. A Serra do Orobó, ela é uma fonte inesgotável de inspiração. Mais hora, menos hora, os escritores eles acabam utilizando-se desse manancial de inspiração, tanto para escrever de forma direta, quanto para também produzir outras temáticas, né? Então, na verdade, Wilson e Júlia, a Serra do Orobó, ela tem um quê de sentimento de pertencimento. A comunidade local, ela tem um grau de afetuosidade, de vinculação de pertencimento com a Serra tão grande que os escritores eles são também e apenas mais um ou alguns dos inúmeros centenas de milhares de admiradores desse monumento paisagístico maravilhoso que se chama Serra do Orobó. E é isso, você falou da Serra do Orobó e a Serra do Orobó, ela é um orgulho pro povo de Rui Barbosa. Sem dúvida. Uma referência, né? Uma referência, isso. Sim. E a gente observa que, assim, o turismo, ele é uma importante ferramenta, um mecanismo de desenvolvimento socioeconômico, em todos os aspectos, na verdade. E, assim, o que fazer, assim, como você enxerga como um morador, um apaixonado pela cidade e pela Serra do Orobó, uma pessoa que escreveu sobre a Serra do Orobó, como você enxerga esse potencial turístico daquela localidade e o que pode também ser feito? O que pode, às vezes aqui a gente nesse bate-papo, nossas ideias que surgem para explorar esse local, para trazer um protagonismo, né, a nível Bahia, eu falo, e a nível também Brasil. Perfeito. Eu costumo revelar para os amigos que, para além do amor e do pertencimento, isso está no plano, obviamente, da paixão e dos sentimentos de índole subjetiva, falando objetivamente da Serra do Orobó, nós temos lá um potencial
imensurável, um potencial incrível, né, para a prática dos esportes de aventura de um modo geral. Eu estou te dizendo isso de forma objetiva. Nós temos primeiro que revelar, por uma questão de justiça, que a Serra do Orobó é o segundo melhor ponto de voo livre para a prática do esporte de voo livre do Norte e Nordeste, né? Então, observe você que a potencialidade para a prática de um esporte tão relevante como o voo livre é uma realidade, né? Essa potencialidade, ela não se resume apenas ao voo livre. Posso citar para vocês, por exemplo, o cenário da mountain bike, o cenário, né, dos usuários da bicicleta, que hoje cresce vertiginosamente, né? Um esporte que, além de ser um esporte democrático, que permite a participação de todos, de várias faixas etárias, independentemente de quaisquer circunstâncias, né? O Rui Barbosa tem essa potencialidade. O número de praticantes do esporte da mountain bike é uma realidade, é um número crescente, é um número muito grande e crescente, né? Nós temos lá, por exemplo, single track, nós temos downhill, nós temos espaço para cicloturismo, ou seja, na realidade nós temos uma infraestrutura natural montada de forma, digamos que gratuita, né? Pela mãe natureza, e que está disponível para o uso cotidiano. É óbvio que tratar acerca de potencialidades e falar acerca de esporte como um mecanismo de geração de emprego e renda é algo muito importante, porque a gente está falando, na verdade, da geração de um ciclo econômico, né? Porque, em realidade, o atrativo turístico, ele não apenas atrai o turista, ele também gera renda, e se ele gera renda, ele gera emprego, né? O turista que vem, ele consome, ele vai ao restaurante, ele se hospeda em um leito. Então, isso faz com que a dinâmica da economia local, ela ganhe outras matrizes, e assim a gente consiga, inclusive, alcançar o comércio local de uma forma geral, alcançar as pessoas também que estão ali no seu cotidiano vendendo o seu artesanato, vendendo as suas iguarias, vendendo os seus produtos manufaturados, e isso, indubitavelmente, cria um cenário favorável, né, para essa expansão econômica, né? Então, eu costumo dizer que, objetivamente falando, volto a dizer, essas potencialidades da Serra do Orobó, elas são uma realidade, está posto. O que se precisa é instrumentalizar, é organizar e fazer com que essas iniciativas elas se multipliquem de forma orquestrada e de forma dinâmica para contemplar a comunidade de um modo geral. Geograficamente falando, quando saímos, né, do litoral e vamos para a Chapada Diamantina, nós encontramos de cara ali no portal Rui Barbosa. Sim. Então, acho que você acredita que isso pode ser também um ponto de exploração do turismo ali no local? Sim, acredito e tenho um olhar muito positivo relacionado a esse ponto. Primeiro, é preciso que se diga que a Serra do Orobó ela é uma unidade de conservação. É a unidade de conservação da área de relevante interesse ecológico da Serra do Orobó. Essa unidade de conservação ela tem 7.347 hectares, certo? E é uma unidade de conservação, como eu disse, muito rica do ponto de vista de biomas, porque lá nós temos a presença de campos rupestres, nós temos a presença de remanescentes de Mata Atlântica de altitude, nós temos a presença de uma vegetação de transição para a caatinga. Então, observe que o fluxo genético que existe em uma unidade de conservação dessa natureza, ele é muito valioso, né? Então, o olhar cuidadoso, o olhar apurado para a necessidade do conservacionismo e preservacionismo dessa unidade de conservação, ele é fundamental. E pensar em desenvolver atividades voltadas para o turismo, tendo esse cartão postal, que é a unidade de conservação da Serra do Orobó, certo? Como plano de fundo, é algo muito inteligente e algo brilhante. Obviamente, sem se descurar dos princípios da sustentabilidade, sem deixar de ter o olhar sensível para a necessidade do conservacionismo. E assim, gente, Júlia e Wilson, nós falamos muito em Parque Nacional da Chapada Diamantina e o Wilson trouxe um dado curioso. A Serra do Orobó é, digamos que, o portal de acesso em matéria de unidade de conservação, inclusive, para o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Todos os atos que forem implementados e praticados para o preservacionismo da cordilheira da Serra do Orobó, da unidade de conservação, eles terão atos reflexos, eles terão implicações diretas na conservação desse bioma maior e dessa unidade de conservação maior, que inclusive é de índole federal, que é o Parque Nacional de Chapada Diamantina, certo? Então, gente,
é importante que nós não nos esqueçamos. Uma unidade de conservação, ela exerce esse papel fundamental para o conservacionismo e preservacionismo dos biomas locais e ela ainda pode gerar emprego e renda, sendo, obviamente, utilizada de forma sustentável, de forma responsável para a geração do emprego e renda. Essa é uma excelente alternativa. Eu ia entrar até nesse ponto agora que você falou, que está crescendo essas atividades lá na Serra do Orobó, seja de mountain bike, seja de voo livre. Então, está tendo muito fluxo de pessoas por lá. A serra está tendo algum tipo de conservação, que eu digo, de limpeza, essas coisas. O pessoal está cuidando, não está? Temos que dar medidas para manter a originalidade dela, assim, mas usufruindo para as atividades? Sim. Nós temos a felicidade de termos uma comunidade muito, muito aguerrida com a preservação da Serra do Orobó e os próprios usuários, os próprios praticantes do esporte do trek, do montanhismo, do mountain bike, do voo livre, têm essa consciência ambiental acentuada e para nossa felicidade a serra ela tem sido sim preservada por óbvio e naturalmente que é importante que a gente fortaleça esse tipo de ação, né? Desavisadamente uma ou outra situação a gente acaba encontrando aí aqueles desavisados que acabam deixando lá os seus resíduos, enfim, mas eu acho que isso representa a minoria esmagadora, não é algo sintomático, mas que óbvio precisa ser olhado com bastante cuidado e com bastante cautela, né? Então, a Serra do Orobó, ela precisa, na verdade, desse afeto coletivo que a nossa comunidade tem, né? E graças nós temos esse afeto coletivo, né? Aliás, eu quero até destacar aqui que já existe, diante de todo esse universo de visitações, não só para o mountain bike, não só para o voo livre, para o montanhismo, né? Nós temos um trekking de travessia, né? Que a gente brinca que é uma espécie de preparação para os amantes dos trekkings de travessia, né? Para as grandes travessias. E nós temos uma grande travessia na Chapada Diamantina, que é o Vale do Pati, né? O Vale do Pati é um clássico, né? E para quem já conhece, já o fez, a gente brinca que a travessia da Cordilheira da Serra do Orobó é uma espécie de treinamento prévio para quem quer fazer a travessia do Vale do Pati, né? Com todos os seus encantamentos, com todo o seu grau de imersão, com toda a vivência. Isso é maravilhoso. Uma coisa que eu observo, e que também foi fruto de pesquisa, é que cresceu esse turismo ecológico. Pessoas que estão indo visitar determinadas localidades, e aí o caso da Serra do Orobó, o caso de Rui Barbosa, a pessoa vai para visitar uma espécie de árvore, pássaros, espécies raras, porque com receio, né, de que essas espécies entrem em extinção. Isso Perfeito. Tem acontecido por lá, né? Tem acontecido com bastante frequência. Eu fico imensamente feliz, sabe? Que bom que vocês pesquisaram a respeito disso e chegaram a essas constatações, porque eu sou um entusiasta, eu sou um obstinado pelo conservacionismo e, sobretudo, conservacionismo da avifauna em particular. O birdwatching, né, que é a observação de aves na natureza, é um ramo do turismo ecológico, do turismo limpo, que mais cresce no mundo nos últimos anos, né? Aqui no Brasil ele cresceu algo em torno de quase 5.000% nos últimos 10 anos. É uma década de franco crescimento. E falar em turismo de observação de vida selvagem, turismo de observação de aves, por exemplo, é falar em ciência cidadã, é falar pela via transversa, é falar em conservacionismo, é falar em preservação. Existe um dado curioso, Júlia, que eu gostaria de revelar para vocês aqui. A Bahia, ela figura em 6º lugar no ranqueamento nacional em número de espécies de avifauna, tá? Então, a biodiversidade de avifauna baiana é algo extraordinário. Nós somos o 6º em biodiversidade. E o município de Rui Barbosa, ele tem catalogado, certo? Em um portal científico chamado Wikiaves, tá? Que é uma plataforma digital alimentada pelos usuários que vão a campo, e hoje nós temos 194 espécies de aves registradas nos biomas de Rui Barbosa. Isso é extraordinário. Isso é algo assim, eu diria que magnífico, porque se você parar para analisar que a Bahia tem 672 espécies registradas e Rui Barbosa tem algo em torno de 194, eu estou falando de algo em torno de 25,6% de toda a avifauna baiana ocorre no município de Rui Barbosa. É 1/4 de todos os pássaros da Bahia ocorrendo
ocorrendo no município de Rui Barbosa. Então, assim, já é uma realidade. Nós temos recebido ornitólogos, estudiosos, biólogos de todo o Brasil. Tem alguns guias especializados em birdwatching Brasil afora, que tem, inclusive, nos visitado lá no Recanto da Chapada. Aqui eu quero deixar um caloroso abraço para o Jefferson Bob, que é hoje um dos grandes ornitólogos brasileiros, que já nos visitou inúmeras vezes. Ele que é natural lá do Ceará, lá de Potengi, tem um projeto belíssimo de conservação de aves, chamado Sítio Pau Preto, lá em Potengi, na Chapada do Araripe, no Ceará. E Jefferson Bob foi um dos primeiros a identificarem esse potencial do birdwatching em Rui Barbosa. E isso é uma realidade hoje, e nós temos recebido ornitólogos e estudiosos de vários lugares do Brasil. É muita riqueza. Muito bacana. Muito e bom. para finalizar a questão do birdwatching, ainda tem um detalhe que é a cereja do bolo. Nós temos 3 espécies de pássaros que são assim... buscados e procurados pelos ornitólogos e os observadores de um modo geral, porque são espécies raríssimas. Um deles é um endemismo nordestino, tá? Ele só ocorre no Nordeste, em 3 estados, na Bahia, no Maranhão e no Rio Grande do Norte, em pontos muito específicos, tá? Esse animal, o nome científico dele é o pectoralis, certo? E o nome popular, o nome vulgar, é o chorozinho do papo preto. É um bichinho que pesa 20 gramas, mas que atrai, mas que é de um peso incrível quando a matéria é conservação do meio ambiente. Então, a gente tem recebido muita gente para observar esse bichinho, que é o chorozinho do papo preto. Nós temos lá a Prochynia nudicollis, que é o nome científico da araponga, que é uma outra ave ameaçada de extinção pela UNC, né? Nós temos lá também a ocorrência do Cryptorellus noctivagum zabelli, que é a zabelê, que é um outro endemismo nordestino, que é uma derivação, digamos assim, lá do Jaó do Sul. Ou seja, é muita riqueza, né? É muita coisa boa para se ver, para se observar, para se preservar. Pra cuidar. E para cuidar. Exatamente. Acima de tudo, para cuidar, né? Então, volto a dizer, observe que bacana, Will, você trouxe essa reflexão. O turismo gerando emprego, gerando renda, mas também preservando e conservando a Serra do Orobó. Gente, coisa linda. Tô querendo ir pra lá agora. Quero ver esses Maravilha. pássaros todos. Vamos lá. E ir pro Deixa- Recanto da Chapada. Falar com o pessoal. Não, mas vamos pro Recanto da Chapada. Vai ser um Mas prazer. eu quero falar com vocês aí agora, rapidinho. Meu primeiro recado do dia. Depois eu venho, vou falar de novo, vou estar falando sempre. Acesse o interiorbaiano.com.br, porque lá a gente vai estar com matérias sobre esse papo aqui. Vamos falar sobre a Serra do Orobó, vai ter matéria de política, de economia, de tudo. Então acessa lá, interiorbaiano.com.br, que vai estar maravilhoso, tá bom? É isso aí. E como o Júlia falou, o interior baiano, nós gostamos de falar da política local, Vitória da Conquista, regional, com todas as cidades do interior da Bahia. Vamos entrar nesse ponto E agora, é que isso. a gente gosta. O Rui Barbosa tem uma liderança, um dos filhos ilustres da cidade, é o senador Otto Alencar, né? Agora reeleito para o seu segundo mandato de senador. Como você enxerga essa liderança de Otto? Como você avalia a trajetória política dele, a relevância dele para a cidade? Queria que você falasse um pouquinho sobre, como filho de Rui Barbosa, né? Sobre esse conterrâneo também. Wilson, falar do senador, primeiramente, a trajetória e a caminhada política dele, eu acho que fala por si só. É uma liderança consolidada, é uma liderança que vem construindo um caminho, sobretudo, de atendimento às demandas da comunidade baiana de um modo geral, né? Acima de tudo, um ser humano sensível que, penso eu, que a sensibilidade transborde a tal ponto que o faça naturalmente enxergar a necessidade de se devotar a essas causas tão caras para a comunidade baiana. E falar dele é falar exatamente desse perfil de um político obstinado, determinado e que de forma intransigente tem deixado aí o seu legado positivo, volto a dizer, sobretudo quando a matéria e a pauta refere-se a questões de ordem coletiva, né? As causas caras à nossa sociedade contemporânea. Portanto, o senador é um filho ilustre da nossa terra lá de Rui Barbosa, com o qual eu me orgulho muito de compartilhar a coexistência harmoniosa e pacífica enquanto nativo da Vila do Orobó, né? E no qual vejo também uma inesgotável fonte aí de inspiração, né? O senador ainda
ele tem muitos vínculos ainda na cidade? Ele ainda é uma pessoa que frequente lá? Frequente e além da frequência física, também a frequência de trabalho, né? A frequência de não se descurar, de estar, enfim, com muita dedicação e determinação, com um olhar sensível e atento para a comunidade local. Você falando isso, o atual prefeito, Cláudio Cerrado, ele é aliado do senador, né? Não é isso? Isso. Então, assim, nós percebemos que nesses últimos anos de gestão, a cidade vem realmente recebendo um volume importante, relevante de obras, principalmente de infraestrutura, que mudaram a realidade urbana da cidade. O que você destacaria nesse ponto aí? Em relação às obras de infraestrutura e em relação à gestão como um todo, pode ser? Perfeito. Do ponto de vista do urbanismo, né, que na verdade, entendendo cidade como... entendendo as cidades como um espaço de uso comum e coletivo, por óbvio, né, criar espaços de contemplação e que possam ser utilizados de forma cotidiana pela população e pela comunidade, cria-se cenários propícios, inclusive para a proliferação de sentimentos positivos, para a proliferação da própria cultura local, né? Então, você destacou aí, fruto das vossas pesquisas, de que são inúmeras, de fato, as obras lá na cidade, e eu, particularmente, como cidadão da cidade, me chama a atenção a dedicação e a determinação, tanto ao reordenamento, quanto à construção de espaços de uso coletivo, como as praças, né? Eu entendo uma praça como um espaço primordial, onde a saúde coletiva da comunidade ela é revelada. Porque se você tem cidadãos utilizando as praças, se você tem praças acolhedoras com projetos de protagonismo social, envolvendo os protagonistas da cultura, você tem espaços saudáveis para que essa população ela usufrua, obviamente, do cotidiano reiterado da comunidade, né? Então, é muito acertado esse papel, esse trabalho desenvolvido pelo gestor público do município de Rui Barbosa, né? E eu destacaria essa questão das praças e outras obras de infraestrutura. Você fala acerca, Wilson, de uma avaliação de um modo geral da gestão. Veja, toda gestão ela comporta erros e acertos, mas eu penso que o gestor de Rui Barbosa ele tem acertado muito mais, ele tem protagonizado muito mais positivamente e deixado também, por assim dizer, um legado. Eu diria que até uma linha divisória, né? Uma espécie de revolução copernicana, o antes e o depois. Penso eu que a cidade e a comunidade, de um modo geral, ela não aceitará algo menos do que o que vem sendo feito, ou algo menor do que o que vem sendo feito até aqui, até agora, né? Então isso é muito bacana, porque você cria um sentimento positivo, né, de que a comunidade vai bem, de que a cidade vai bem. A gente costuma dizer que o sarrafo subiu, então assim, o eleitor fica mais criterioso quando vem de uma gestão boa e aumenta a responsabilidade de quem entra, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, você falou aí da gestão, que o gestor tá... Só elogios aí, que você falou que ele tá acertando mais do que pecando, digamos assim. Na sua opinião, qual é o perfil ideal de um gestor, assim, no atual cenário político brasileiro? Olha, Júlio, no atual cenário, um gestor público, ele tem que, sobretudo, estar preocupado com pessoas, estar preocupado com seres humanos. A gestão da coisa pública é também a gestão da vida das pessoas. Penso que administrar a coisa pública é, por natural e por óbvio, tomar conta não apenas de orçamento, não apenas de obras, não apenas de cumprimento de deveres legais, mas, sobretudo, executar tudo isso em favor e em prol da comunidade. Então, o perfil de gestor público penso eu que do amanhã é um gestor que ele tem um pensamento inclusivo, que ele paute a sua conduta e a sua atuação cotidiana em criar um ambiente propício, um cenário favorável, né, para geração de emprego, para geração de renda, porque o calcanhar de Aquiles, penso eu, salvo o melhor juízo, o calcanhar de Aquiles hoje das nossas comunidades de um modo geral, já que nós temos uma república municipal,
municipalista, não é isso? Nós estamos em um estado federado, que é o estado da Bahia, com 417 municípios. E tendo uma república municipalista, a gente tem que pensar que a gestão municipal, ela é sim a protagonista, se não a principal, ela está dentre ali as principais protagonistas nessas políticas públicas de geração de emprego e renda, né? Então, nós tratamos aqui de temas anteriores que, aliás, são transversos, né? Tem essa transversalidade com essa pauta da geração de emprego e renda. Falamos do turismo, falamos da questão, né, do meio ambiente, falamos de pautas aqui que estão inclusas nesse cenário. Então, penso eu que esse gestor do amanhã seja um gestor necessariamente preocupado em cuidar de pessoas, em gerar emprego, gerar renda e, sobretudo, em ter essa sensibilidade de perceber as peculiaridades da identidade cultural do seu povo para fazer maximizar o sentimento de pertencimento. Porque se eu me sinto orgulhoso da minha cidade, eu não tenho necessidade de sair dela. E para que eu não saia dela, além de me sentir orgulhoso e ter esse sentimento de pertencimento aflorado, à flor da pele, eu também preciso ter emprego e renda. Então esse binômio, essa equação, ela vai lá na frente me dar resultados muito favoráveis. Eu não vou ter a necessidade de jovens talentos saindo da cidade para buscar outros polos para se qualificar, para estudar, porque a cidade já vai ter por óbvio, esse abraço caloroso e afetuoso acolhendo a todos. Ô, Léo, um destaque aqui. Você falou de não ter talento saindo da cidade, né? Você é um talento de Rui Barbosa. Obrigado. Aqui, já cravei aqui, viu, Júlia? Eu concordo. Eu assino embaixo. Uma pessoa que é apaixonada pela cidade, uma pessoa que conhece a cidade, que está nos deliciando com informações, né, sobre esse município, que é um município de grande relevância para o estado da Bahia, mas um município que tem demandas. E uma das demandas que eu vejo, que a gente também pesquisou, porque foi nossa reunião de pauta aqui, é em relação ao ensino superior. É uma demanda da comunidade de Rui Barbosa. A gente já escutou em programas de rádio também alguns políticos falando sobre isso, mas como você enxerga isso e como fazer com que o Rui Barbosa entre nessa rota de ter um curso superior, de alguma universidade chegar lá, uma federal, uma estadual, seja lá? Muito, muito pertinente, muito perspicaz a reflexão. Aliás, vem a calhar com esse ponto anterior da nossa conversa, porque exatamente a necessidade de termos um ensino superior, ela é algo, digamos que basilar, né? Mesmo porque, como eu disse a vocês, Rui Barbosa é uma terra de talentos. Rui Barbosa é uma terra de talentos. Nós temos a felicidade de termos quase em sua totalidade os profissionais liberais que atuam na cidade e nas mais diversas áreas de atuação são filhos da terra e que, no mais das vezes, eles precisam sair, se deslocar, passar tempo significativo da sua vida, das suas jornadas fora, buscando formação e qualificação para retornar e, assim, dar a sua cota de contribuição para a sua comunidade. Existindo um campus universitário, seja de universidade federal ou estadual, na cidade, por óbvio que isso cria um terreno fértil, né, não apenas para a formação e qualificação dos moradores e da juventude local, como também torna-se um polo atrativo, né, para estudantes que vêm de outras regiões, de outras cidades. Ou seja, com isso você acaba propiciando para que essa formação ela seja uma formação de protagonismo, né? Uma formação de jovens que darão, obviamente, a sua contribuição, a sua devolutiva, a sua contrapartida social. Se não a comunidade local, me refiro à cidade de Rui Barbosa, as suas comunidades de origem. Mas é uma pauta urgente, eu acho que é uma pauta premente, a discussão com relação à implementação de um campus universitário em Rui Barbosa. Inclusive, revelar para vocês de que eu, como entusiasta da educação, eu brinco com as pessoas que eu sou professor por amor, por paixão, eu me considero um professor e digo a vocês que eu venho acompanhando essa busca histórica, essa demanda. E você perguntou anteriormente sobre a questão do gestor do futuro. Tá aí, cuidar de gente, cuidar de pessoas, e uma forma de cuidar de pessoas é educando, trazendo esse grau de qualificação, lutando para trazer uma universidade, lutando para trazer aperfeiçoamento para a comunidade. E nessas pesquisas a gente chegou no ponto da educação superior e chegou no ponto que é um pouco... tá entrelaçado também, o pessoal fala que tá um pouco distante, não. Mas é a questão da vida na zona rural, que é a vida do pequeno agricultor. E Rui Barbosa tem uma feira livre agitadíssima, uma carne do sol. Famosa, eu não vou nem falar da carne do sol, porque eu tenho parente... Não vou entrar nesse ponto, não. E eu tenho parente em Tororó.
Aí vai me quebrar, porque eu não vou dizer qual é a carne de sol que é melhor, e as duas rapaz, brigam, né? Brigam. É uma briga saudável. São duas maravilhosas. São todas. Convenhamos. Sim. Apesar de que a do Orobó tem um pouquinho de diferencial. Tem um gostinho, né? Puxando a carne pra ele. Vou experimentar essa daí. Já comi a carne de sol de Rui Barbosa, muito gostosa, deliciosa. Olha aí. E assim, Léo, o que fazer nesse sentido para que essa política pública chegue no homem do campo, chegue na comunidade da zona rural, assim, você que é um cara que vive ali também, aos pés da Serra do Orobó também, né? Tem esse conhecimento da cultura do campo. Perfeito. Pô, Wilson, eu fico muito feliz porque eu tô percebendo que vocês pesquisaram bastante sobre a minha cidade, Claro. buscaram muitas informações e isso deixa a gente muito feliz, porque na realidade o meu principal objetivo de vida como ser humano, como cidadão, é tornar a minha cidade reconhecida por sua cultura, por sua trajetória histórica, né, pela dignidade do seu povo, né? Então, você me traz uma outra questão. Bom, de fato eu vivo, né, ao sopé da Serra do Orobó, como eu gosto de dizer às pessoas, e tenho na minha origem familiar o campo, né? Toda a minha família materna, ela advém do campo e muitos deles ainda vivem no campo hoje. E assim, você tocou num ponto interessante. A Feira Livre da cidade de Rui Barbosa, ela é reveladora, porque ela é uma feira, além de muito pulsante, além de uma feira muito dinâmica, muito plural, né? Ela é uma feira que tem a participação ostensiva e massiva, né, dos agricultores locais da própria cidade de Rui Barbosa. Ou seja, a agricultura familiar na cidade de Rui Barbosa ainda resiste e continua conseguindo trazer para a mesa do consumidor, né, todo esse hortifruti granjeiro, né, toda essa produção que guarnece, né, a despensa das pessoas, né? Então, assim, a Feira Livre, ela traduz o que o campo produz, né? Se o campo não produz, o alimento não vai para a feira e, portanto, não vai para a mesa, né, do consumidor final, que é o cidadão da cidade, né? Então, o que é que eu enxergo nessa dinâmica? Existe um binômio interessante aí, gente. Primeiro, esse binômio ele é revelador porque Rui Barbosa é uma cidade de terras férteis, agregada e aliada esse primeiro parâmetro ao segundo parâmetro, que é de um povo trabalhador, batalhador, de forma incessante. Então, você tem gente trabalhadora e terra fértil, a produtividade, obviamente, que vai existir. Mas para que essa produtividade ela seja alargada, para que ela seja, inclusive, dimensionada a ponto de gerar mais potencialidades, a gente precisa, obviamente, ter um acompanhamento técnico, a gente precisa ter um programa de manutenção do homem do campo no campo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque eu também me considero um produtor do campo, né? Apesar de produzir no campo, como diz um amigo meu, cultura, mas também produz no campo, né? Nosso museu ele fica localizado no campo, na zona rural da cidade, né? No sopé da Serra do Orobó. Mas o meu padrasto, Claudiano Rabelo Moraes Júnior, ele é um pequeno produtor. Ele produz de forma organizada, ele luta cotidianamente para levar para a mesa do consumidor, na feira, na entrega cotidiana, o queijo, o requeijão, as hortaliças. Então, eu acompanho a dinâmica cotidiana, não só do Claudiano, do meu padrasto, como também de uma série de moradores vizinhos e de outros amigos próximos que a gente acompanha. Falta, no meu entendimento, um suporte técnico, falta um acompanhamento que vai desde a orientação quanto a, por exemplo, uma análise de solo, né, para se aferir o pH e, portanto, se fazer a devida e necessária correção, até mesmo um acompanhamento de profissionais como agrônomos, como veterinários e políticas públicas essas, Júlia, que são políticas públicas de baixo custo, não são políticas públicas, no meu entendimento, que impactem no orçamento, ao contrário, né? Aliás, isso é princípio basilar, né? Do acompanhamento, exatamente o suporte técnico. Então, eu enxergo dessa forma. Para que essa feira nossa, Wilson, que já é maravilhosa, que já tem uma carne do sol aí, que é conhecida, famosa, né? Conhecida aí, Brasil afora, se torne ainda mais proveitosa, ainda mais produtiva, é necessário, sim, ter esse acompanhamento proximal, humano e fraterno. Boa. Vou pegando um gancho ainda um pouquinho sobre a educação, que a gente sabe que é a base de tudo, né? E é um agente de transformação, a educação.
Nós, em pesquisas, estamos fazendo o dever de casa direitinho. Tá vendo? Sabemos que tem uns 4.000 alunos matriculados na rede pública do município. Pois não. E assim, de que forma você acha que poderia potencializar o aprendizado desses alunos lá em Rui Barbosa? O que poderia ter um incentivo, alguma coisa? O que seria um agente potencial assim no aprendizado deles? Bom, Júlia, como entusiasta da educação, eu venho nesse processo de reflexão como escritor também, né? Como essa pessoa que está na sala de aula ali, dando palestras, acompanhando os alunos, enfim. Eu venho observando o seguinte, penso eu que um município com a extensão territorial rural que tem Rui Barbosa, nós temos núcleos escolares espalhados nos mais variados rincões do município. Nós temos um município, como eu disse a vocês anteriormente, que tem biomas que vão desde a Caatinga até biomas ali próximos já à área fronteiriça com o Parque Nacional de Chapada Diamantina, cuja dinâmica é bastante diferente. Então eu acho que essa metodologia que se utiliza hoje, ela pode ser uma metodologia ainda melhor, né, do ponto de vista de você trazer a reflexão para a sala de aula sobre a necessidade do protagonismo desses estudantes de acordo com a sua realidade local. Eu conversava com um amigo e dava ele o exemplo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, né? Já existiu um projeto voltado, capitaneado por um amigo querido lá de Rui Barbosa, e que eu enxergo como uma forma, uma alternativa viável, né, para que nós tragamos esse olhar da educação exatamente para extramuros da sala de aula. É você fazer com que esse processo de formação, que é o processo continuado cotidiano do aluno, ele consiga alargar o horizonte de percepção do aluno para ele entender não só do ponto de vista pedagógico aquele conteúdo cotidiano que lhe é repassado, mas também para que ele consiga criar ferramentas, instrumentos de construção de soluções para as problemáticas locais da comunidade. Exemplo, se eu tenho um núcleo escolar localizado, uma escola localizada em um bioma ali mais de Caatinga, naturalmente que a demanda maior daquela comunidade é pela escassez de água. E face a essa demanda, em que medida eu preciso instrumentalizar esses alunos com a metodologia pedagógica, obviamente, como eu disse, usando, por exemplo, os ODS, para que ele saia dali formado e capacitado a entender, enxergar o problema, sim, mas entender da construção de soluções para esses problemas. Assim você, naturalmente, você instrumentaliza e você emancipa essas pessoas. Aliás, a educação, ela é um instrumento emancipatório, né? Eu acho que esse ponto aí, ele vai ao encontro do que eu já planejava na próxima pergunta, que é justamente falar sobre geração de emprego, né? E falar sobre a questão do êxodo que esses municípios de pequeno porte sofrem, que são os jovens saem para estudar, se formam e por lá, pelos grandes centros, ficam. Eu vejo que é uma problemática não apenas de Rui Barbosa, mas de várias cidades médias pequenas, que é essa escassez de profissionais e, assim, o próprio município também não tendo a ferramenta para manter esse jovem lá, né? Uhum. Atrair esse jovem a ficar ou a voltar também, né? Para residir no município. Como que a gente resolveria isso? Como você enxerga esse cenário? Olha, Wilson, é uma equação, né? Eu não diria que é um binômio, mas sim um polinômio, porque a gente falou anteriormente da questão da necessidade de um curso de nível superior. Falamos agora sobre a instrumentalização das escolas de formação, né? De nível médio, de nível de formação básica, né? Mudando essas metodologias pedagógicas, ou melhor, aperfeiçoando essas metodologias pedagógicas. E você me traz agora essa pauta. Veja bem, eu tenho um pensamento de que, da mesma forma que a qualificação ela se dá do ponto de vista da formação de nível superior, ela também se dá na vertente da formação técnica. Então, um dos mecanismos para que consigamos impedir, ou pelo menos minimizar o efeito desse movimento migratório dos jovens que acabam indo em busca do emprego e da qualificação e por lá ficando nos grandes centros, seria exatamente criar uma perspectiva de formação
técnica, uma perspectiva de formação, por exemplo, apenas a título de exemplo, uma qualificação empresarial, uma formação empresarial para esses jovens, para estimular eles a produzirem o seu próprio... Gestão, né? A gestão do seu próprio empreendimento, empreender. Perfeito, perfeito. E aliado a isso, outras medidas, ofertar-lhes, por exemplo, a possibilidade de ter acesso a um curso de línguas, né? Eu vejo isso como fundamental, como primordial. Na minha geração, que é uma geração anterior, né? Eu já estou ficando bastante idoso. Tá novo, rapaz. Tá mais novo que o Wilson. Apenas para brincar, olha aí, tá vendo isso? Mas, enfim, eu me recordo de que eu precisava, e os da minha geração precisavam ir para fora para poder ter acesso a um curso de línguas. E curso de línguas hoje é algo que o mercado ele exige de um modo geral, na verdade? É essencial. É essencial. Então, se você quer um jovem hoje instrumentalizado com um curso técnico voltado, por exemplo, para o empreendedorismo, onde ele possa, inclusive, desenvolver a sua atividade online, um e-commerce, por exemplo, é fundamental que ele também tenha acesso a esses cursos de língua, a esses cursos de aperfeiçoamento. Então, por isso eu disse que era um polinômio, porque é um conjunto, né, de ações e de fatores que, quando somados, a gente vai minimizar esse efeito que o Wilson falou de forma brilhante aí, que é a perda desse material humano, desse capital humano, que são os nossos jovens que migram para os grandes centros e, lamentavelmente, muitas vezes, não conseguem retornar. Perfeito. A gente tá chegando aqui, caminhando, né? Uhum. Pra reta final do nosso bate-papo. Mas não acabou. Não acabou. Olha aí, E o tempo passou rápido, rapaz. Quando a conversa é boa... A gente nem sente. Exatamente. Os nossos convidados, normalmente, eles respondem a pergunta sobre a avaliação feita para o gestor local, gestor da sua cidade. No seu caso, eu vou pedir uma nota de 0 a 10 que você faz para a gestão do prefeito Diogo Barbosa, Cláudio Serrada. Ah, sim. Qual a nota você daria de 0 a 10 para ele e o porquê? Porquê da sua nota? Olha aí, rapaz. Bom, primeiro a questão de atribuir nota é algo assim bastante delicado, porque são critérios inúmeros e, obviamente, a gente, ao atribuir nota, a gente circunscreve ali dentro de uma realidade blocada, né, por assim dizer. Mas, para não deixar de atender ao seu pedido, né? Aqui a gente pergunta numa boa, de leve, 0 a 10. Para não deixar de atender ao pedido de vocês, eu penso que a nota que eu daria à gestão do atual gestor de Diogo Barbosa é a nota 9. Muito boa nota. Na realidade, a perfeição é divina, né? A perfeição ela é divina e eu penso que o fazer cotidiano, ele é um processo. E como todo processo, ele é continuado. Então, o amadurecimento e o aperfeiçoamento, ele precisa ser perseguido cotidianamente. Então, por óbvio, eu disse anteriormente, não me lembro qual ponto da nossa conversa, de que, na minha avaliação como cidadão, como morador da cidade, como um amante, um apaixonado por minha terra, o gestor ele tem acertado muito mais do que pecado, para usar aqui a terminologia que a Júlia usou. Então, ele acerta muito mais. Por isso a nota 9, né? E por que a nota 9, Léo? Já explicando. Porque exatamente entendo isso como um processo. E essa nota é exatamente para que a gente não se descure, não perca a visão de que precisamos a cada dia melhorar um pouco mais, né? O trabalho, ele já pode estar no grau de excelente, mas ele pode sim melhorar. Eu penso dessa forma. Aliás, eu uso isso como metodologia de vida, né? Eu tenho essa coisa de uma avaliação continuada acerca das nossas propostas de vida, porque a evolução, ela é coletiva, gente, né? Eu costumo dizer aos meus amigos que o protagonismo, ele pode até ser individual. Observe, o protagonismo de um gestor na condução da coisa pública, ele pode até ser individual, ele pode traçar os parâmetros, as diretrizes, as metas, ele atua e age, obviamente, conjuntamente, porque a administração pública ela é descentralizada, por isso ele tem ali um leque de servidores públicos em alcance, são os secretários, os gestores das pastas, né, que desenvolve cada um na sua função, na sua área de trabalho, desenvolve trabalhos que, quando somados, vão desaguar nesse resultado final da gestão, certo? Então, volto a dizer, esse protagonismo que ele é individual do ponto de vista da caminhada, né, ele só faz sentido porque a evolução é coletiva. O acerto do protagonismo individual, ele alcança a todos, né? Então, os frutos não colhem um só. Os frutos não colhem 2, não colhem 3, cidadãos colhem
todos os cidadãos. Um conjunto, né? Um né? conjunto. Então, eu tenho dito isso com muita veemência, meio que uma filosofia de vida, esse protagonismo que pode até ser individual. Ele só faz sentido se a causa for coletiva. E por isso a nota 9 é para o gestor, porque eu tenho certeza que ele busca a cada dia se aperfeiçoar, a cada dia melhorar o trabalho que desenvolve em nossa cidade. Pô, que coisa boa de ouvir, né? Se todo gestor fosse assim... Sim. Mas vamos lá, antes da gente chegar naquele quadro que a gente mais gosta, Sim. não vou falar qual ainda, mas antes da gente chegar, deixa eu falar de novo com vocês. Já entrou no interiorbaiano.com.br? Já, eu tenho certeza que já. Mas se já entrou, se não entrou, entra de novo. Confere lá o nosso portal, tá cheio de notícias que são diariamente atualizadas, tá? Tem tudo lá escritinho de economia, de saúde, de política, desse papo aqui que a gente está tendo, matérias imperdíveis, tá bom? interiorbaiano.com.br. E vamos lá, né? Vamos lá. Eu gosto dessa parte. Olha, Léo, Você vai falar? Eu vou falar. vamos assim, ó. Vou explicar o quadro pra Léo. Explique. E aí a gente vai Já dividindo tô. aqui os nomes. Tá bom. Já tô ansioso. Tá bom, vamos lá. Não, é nosso quadro. Chama 8 nomes e uma frase. Uma definição. Uma definição. Pode ser Então, uma palavra Nós para vamos, definir ou uma frase. nós vamos falar aqui 8 nomes, um por um. A cada nome que eu falar, a Júlia falar contigo, você vai dar uma definição, um adjetivo, uma frase, o que você achar melhor sobre essa pessoa. São pessoas que estão no seu contexto, digamos assim. Então você... Contexto de cidade, é isso? Entendi. Alguns nomes aqui. A gente Alguns pegou nomes. Meu Deus, olha aí. relacionados. E Já aí tô- a gente já- joga aqui na roda e você Já tô define. ansioso, vamos lá. Eu vou começar. Posso começar? Vamos lá. Eu vou começar com Cláudio Cerrada, o atual prefeito, né? De Rui Barbosa. Uma definição para ele. Obstinado pelo bem coletivo. Boa. Senador Otto Alencar, Liderança capaz de resolver as demandas caras da sociedade baiana. Rui Costa. Grande legado para a comunidade baiana, deixado aí ao longo da caminhada como governador. Jerônimo Rodrigues, Expectativa muito grande. Neubert Lima. Neubert Lima. Profissional técnico, qualificado, do mais elevado grau de obstinação na sua labuta cotidiana. Marivaldo Leite, Marivaldo Leite. Cidadão honrado, dedicado à nossa cidade de Rio Barbosa. Marília Góes. Ser humano de um coração incrível, acolhedor e muito humana. Lulu, vereador, Lulu, vereador. Figura bastante dinâmica no cenário local. Pronto, doeu. Foram 8, já foram os já 8. foram, rapaz, e eu que eu tava ansioso, olha aí, já foi. Oxe, já foi tranquilo. Vocês me pegaram a queima-roupa. Não, mas aqui é assim, a gente passa a bola aqui e vocês que se virem. Mas foi de boa, vamos lá. Vamos lá. Bom, agora a gente chega na parte que a gente não queria chegar, mas temos que chegar, que é o encerramento. E a gente quer agradecer aqui a sua participação, o bate-papo maravilhoso, Sim. tá? Você fica convidado, a casa está sempre aberta aqui para você voltar, para a gente falar um pouco mais sobre a Serra do Orobó, sobre Rui Barbosa, sobre você, tá bom? Sinta-se convidado aí. Léo, só agradecer a participação, uma participação incrível, foi enriquecedor pra gente, tenho certeza que pro ouvinte, pra pessoa que assiste o Interior Baiano, foi algo não só sobre Rui Barbosa, mas sobre a vida, sobre a natureza, né? Sobre tudo que envolve ali aquela região de Rui Barbosa. Muito bom, muito obrigado pela presença. Olha, gente, eu é que agradeço. Eu me sinto honrado, eu tenho dito que a minha caminhada, ela tem esse condão de ser a caminhada para levar o nome da cultura da minha cidade, para levar a identidade cultural do meu povo para níveis de conhecimento, e quanto honrado estou de estar aqui participando de um momento tão interessante, tão bacana, né, com essa perspectiva, né, de alargar esses horizontes, levar o nome de Rui Barbosa para o interior baiano, né? Que coisa boa. E isso é maravilhoso, né? Eu fico extremamente feliz, agradeço a vocês o convite, né? E volto a dizer a vocês, vamos visitar Rui Barbosa e, por gentileza,
Vamos lá levar a família, os amigos para experimentar a nossa carne do sol e se encantar com as belezas do nosso Orobó. Ah, com certeza, já vou botar na minha agenda. Exatamente. E nós A gente vamos vai. pro Recanto da Chapada. Ah, sim, a casa é nossa. Maravilha, a gente Viu? vai sim. Brigadão, Léo. Muito É obrigado. isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela participação. E já sabem, né? interiorbaiano.com.br. Vamos É nessa? isso aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço, pessoal.